Olá pessoal, meu nome é Frederico Vicentini, sou advogado, professor universitário e hoje estou aqui no COCASAR 2015 e eu gostaria de agradecer a toda a equipe de produção do COCASAR pelo convite e pela oportunidade de conversarmos acerca do tema contratos, o que não pode faltar. Bom, inicialmente eu gostaria de indicar a todos vocês que acessem o nosso site www.fredericovicentini.com.br. Lá vocês encontrarão diversos artigos jurídicos e notícias dos mais diversos tribunais do país. Além disso, eu gostaria de indicar a vocês o nosso e-mail fvvicentini@yahoo.com.br. Vocês poderão nos enviar dúvidas e questionamentos acerca desta palestra ou mesmo dúvidas jurídicas e estas serão respondidas, ok? Bom, inicialmente, pessoal, nós temos que entender que o contrato entabulado entre os noivos e os diversos fornecedores de casamentos, de produtos e serviços ligados ao casamento, são afetos ao direito do consumidor. A Lei 8.078 de 90, o CDC, tão famoso CDC, entabula regras e princípios protetivos ao consumidor. Essas regras e esses princípios são de aplicação obrigatória, ou seja, são de ordem pública e interesse social. Esse interesse social, ele vem porque todos nós necessariamente somos consumidores. Se você parar para analisar, nós vivemos em uma sociedade capitalista, onde o poder econômico rege as regras. Okay? Dessa forma, a legislação encontrou uma forma de equilibrar o poderio econômico, tecnológico e detentor do know-how do produto e do serviço frente à vulnerabilidade do consumidor. Não há dúvidas que dentro de uma balança nós temos o fornecedor em uma banda e o consumidor em outra. Então a lei, o CDC, ele visa a equilibrar essa balança, trazendo uma paridade de armas, uma paridade de situação jurídica, ok? Então nós temos uma necessidade de equilíbrio dos dois polos, consumidor e fornecedor. Então, inicialmente, a gente precisa estabelecer quem é o consumidor. E o artigo 2º do CDC, ele fixa que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, é aquele que retira o produto de circulação. Ele utiliza aquele produto ou serviço para si próprio e não para revenda com intuito lucrativo. Além disso, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Nós entendemos que essa coletividade de pessoas, no nosso exemplo aqui, na nossa situação de casamento, seria os convidados. Dessa forma, nós teríamos a proteção não somente daquele que entabula o contrato, que normalmente são os noivos, frente ao consumidor, mas também todos que se encontram jungidos naquela festa, naquele evento. Ok? De outra banda, nós temos o fornecedor, que nada mais é do que toda pessoa física ou jurídica
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou, principalmente, no nosso caso, comercialização de produtos e serviços. Dessa forma, a gente pode conceituar produto como sendo qualquer bem móvel, imóvel, material, um bem casado, um guardanapo, né? Como imaterial, a exemplo da logomarca criada para o seu casamento. Está muito na moda, né? De outra banda, nós podemos também conceituar serviços como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, salvo as decorrentes de natureza trabalhista. Isso porque, pessoal, as de natureza trabalhista possuem regramento próprio atinentes à CLT, são dirimidas na Justiça do Trabalho e não possuem incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, dessa forma, todas as outras relações jurídicas que envolvam, de um lado, consumidor, de outro, fornecedor, e tenham a prestação de serviço, serão entabuladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok. Vamos listar alguns dos direitos básicos do consumidor, entabulados no artigo 6º do CDC. A necessidade de informação clara e precisa sobre os produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes, bem como sobre os riscos a eles inerentes. Além disso, há a proteção inequívoca a cláusulas abusivas ou impostas ao consumidor e também a métodos comerciais ilegais, desleais e que visem a colocar em desvantagem o consumidor. Além disso, também o CDC protege o hipossuficiente de publicidade enganosa. Dessa forma, é facultado ao juiz extirpar cláusulas contratuais que sejam inteiramente desproporcionais ou mesmo que estabeleçam prestações que sejam desproporcionais. Então, eu tenho uma cláusula que viola um direito do consumidor, o juiz pode, de ofício, ou seja, sem que haja pedido, excluí-la do contrato. Então, nós precisamos ficar atentos ao redigir o nosso contrato com muita clareza e muita objetividade para que não haja qualquer problema jurídico, visando resguardar tanto o consumidor como o fornecedor. A gente precisa também, pessoal, atinar ao marketing, né, feito pelos fornecedores, tendo em vista que a oferta feita vincula o contrato, ele vem a integrar o contrato, né? Então, a proposta feita pelo fornecedor mediante marketing, mediante uma publicidade, ela vem e integra o contrato posteriormente feito. Então, se eu dou um desconto de 20% em um flyer, por exemplo, e distribuo, faço marketing através de mídia de papel, né? Se chega uma pessoa com esse papel na minha empresa, eu sou obrigado a dar esse desconto, né? Salvo se a oferta já tiver passada, se tiver prazo determinado, ok? Mas essa oferta vai vincular o meu contrato, a minha proposta. Isso desde que sempre haja o princípio da boa-fé. Nós precisamos sempre observar que ambas as partes precisam estar de boa-fé, sob pena de nós termos a violação de um dos princípios maiores, que é esse, da boa-fé objetiva. Ok? Além disso, pessoal, nós precisamos de fato de um contrato?
dúvidas de que hoje, 2015, nós precisamos de contrato. O contrato é o pilar da sociedade, é o que enraiza as nossas relações jurídicas e sociais. Tudo se inicia através do contrato. Então nós precisamos formalizar instrumentos bem redigidos, bem feitos, observando as cláusulas e observando as normas em vigência, que, diga-se de passagem, mudam a todo momento. Nós precisamos ficar atualizados. E o nosso contrato também. Então, o que não pode faltar no nosso contrato? Primeiramente, nós precisamos delimitar quem são as partes. Nosso nome completo, tanto do contratante como do contratado. Então eu tenho, no nosso universo, os noivos, ou a noiva com o noivo. Geralmente a noiva vai lá e fecha o contrato, mas é de bom grado que nós também façamos a inserção do nome do noivo, ok? Além disso, da outra banda, nós coloquemos o nome da empresa que irá prestar o serviço, na razão social, ok, da empresa. Também precisamos da qualificação completa. E o que é isso, qualificação completa? Brasileiro, advogado, ok? Solteiro, portador do RG tal, CPF tal, no caso da empresa CNPJ, Se a empresa é privada ou pública, ok? Endereço correto para uma eventual ação judicial, e a gente precisa atinar ao endereço, porque senão nós teremos problemas ao citar a pessoa física ou jurídica. Okay? E citar é chamar ao processo, é trazê-lo à lide para que ele tome conhecimento de que existe um processo contra ele. Então, se nós não tivermos um endereço correto, haverá uma dificuldade nessa citação. Além disso, nós precisamos dos telefones das pessoas e das empresas, visando estabelecer os contatos, ok? Em seguida, após nós delimitarmos quem são os contratantes e os contratados, nós precisamos delimitar qual é o objeto do contrato. Então, fulano contrata a empresa X para prestar um serviço. Qual serviço? Serviço de fornecimento de bens casados, por exemplo. Ok? Ou fornecimento de prestação de serviço de fotos para casamento. Então, nós delimitamos o nosso objeto do contrato. É importante também, nesse momento, nós colocarmos qual é a data do evento. Quando a prestação de serviço ou o fornecimento do produto será efetuado. Importante também, pessoal, nós delimitarmos por qual prazo o contrato irá viger. Aonde eu quero chegar com isso? Se a prestação de serviço será por 3 horas, por 5 horas, por 8 horas, por 12 horas, ok? Nós iremos delimitar todas as obrigações mais à frente, mas aqui é importante nós já limitarmos o lapso temporal do contrato. Se são bem casados, quantos são? É importante, ok? Em seguida, nós temos a obrigação de fornecer quais são os valores do produto e do serviço e a forma de pagamento. Essas informações têm que ser necessariamente claras. Haverá parcelamento? Em quantas parcelas o valor pode ser pago? Se houver parcelamento, insira quando será a primeira parcela e quando será a última. E o valor dessa parcela a ser paga. Forma de pagamento. Será em cheque, em DOC, depósito bancário? Se for em cheque, não custa nada nós tirarmos um xerox do cheque. Ele pode ser extraviado por qualquer motivo. Então a gente pega e tira um xerox. Se é DOC, via DOC ou TED,
você especifica a sua agência bancária, né? Você, fornecedor, especifica em qual agência bancária deverá ser feito o DOC. Então, é Banco do Brasil, agência tal, conta corrente tal. Se é depósito bancário via boca do caixa ou via caixa eletrônico, você, consumidor, realize um xerox daquele comprovante, porque ele apaga. Não obstante constar no verso informações da durabilidade daquele produto, como sendo de 5 anos. Não custa nada você montar uma pastinha com o xerox daquele comprovante. Essa é a prova que você pagou. Se o pagamento é realizado em dinheiro, em espécie, exija sempre, consumidor, um recibo. E você, fornecedor, não hesite em fornecê-lo. Um recibo comprovando o pagamento. Carimbe o pagamento, assine, que aí facilite as coisas. Haja com boa fé. Além disso, pessoal, é necessário que nós observemos as obrigações tributárias. O cupom fiscal, ele é de entrega compulsória, obrigatória. A Lei 8.137 de 90 estabelece como sendo crime tributário a não entrega do cupom fiscal. Então, observemos as obrigações tributárias, ok? De outra banda, turma, nós precisamos entabular no nosso contrato quais são as obrigações do contratado e também do contratante. O contratado irá fornecer 1.000 bem casados. Esses bem casados serão de que sabor? Doce de leite, de limão, enfim. Além disso, deverão ser entregues em embalagem própria, com laço, sem laço, de que cor será o laço, ok? Feita a opção pela noiva e pelo noivo, insira quais serão as formas, mesmo que isso seja posterior. Chame o seu cliente e peça para ele assinar, para que ele assine o documento estabelecendo o modelo do produto. Se é uma prestação de serviço, quantas pessoas irão prestar esse serviço? Se é fotografia, são 3, 4 pessoas. Terá um assistente? Não terá? Ok? De outra banda, nós temos as obrigações do contratante. Por exemplo, fornecimento de tomada 110 ou 220, né? O fornecimento de uma pessoa específica para receber algum tipo de produto, ok? E nós recomendamos, com o fito de evitar um acúmulo de papel no contrato, né, um acúmulo de cláusulas, um contrato muito grande, que você insira essas obrigações no anexo ao contrato, ressaltando apenas que o anexo constante deste contrato, onde encontram-se inseridas as obrigações do contratado e do contratante, fazem parte integrante deste contrato. Okay? E assina esse documento. Não há problema algum. Nós entraremos agora num ponto muito delicado. Então nós precisamos observar com bastante atenção acerca da rescisão contratual e cláusulas penais. Então a rescisão contratual e multa devem ser fixadas sempre em percentual, ok? Pode ser fixada em um valor também, não há prejuízo. Mas o costume do mercado é que seja fixado um percentual do valor do contrato. Então, um exemplo de cláusula contratual que eu recomendo aos meus clientes, né, quando da rescisão do contrato pelo consumidor, é de que você estabeleça limites temporais relativos a percentual. Ou seja, se o contrato for desfeito até 12 meses antes da data do evento, irá haver uma multa de 20% do contrato. Isso porque o fornecedor, pessoal, ele possui e trabalha com datas, né? Isso geralmente o fornecedor de serviços trabalha sempre com datas, né? Ele é uma pessoa, tem uma equipe
E essa equipe não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, aquela data sendo agendada, ela é excluída do calendário dele, ele não pode vender aquela data para outras pessoas. Não é isso? Isso acontece com fotógrafo, né? Com banda, com coral, ok? Quando existem fornecimento de produto, né? A regra também vale da mesma forma. Todavia, essa multa pode ser reduzida um pouco, né? Agora, você precisa observar o seguinte, que esses 12 meses anteriores ao casamento, nós temos um lapso grande. Faculta-se, né, dar-se a oportunidade ao fornecedor de realocar essa data com outro cliente. Então há uma diminuição do prejuízo desse fornecedor, não há dúvidas. Então a gente coloca dessa forma, né, com o fito de não prejudicar o consumidor e também não prejudicar e ressarcir o fornecedor desse prejuízo. Então nós estabelecemos algumas faixas de meses. Então 6 meses, por exemplo, antes do evento, a multa já sobe um pouquinho, 30%. 3 meses, já sobe mais um pouco, 50%. Ok? Além disso, nós temos a multa por mudança de data. Então eu tenho, né? Não há rescisão do contrato em si, mas a alteração de uma das cláusulas, qual seja a data do evento. O que eu faço? Eu aplico uma multa, seja 5% ou um valor, né? Sobre a mudança de data, visando também resguardar o fornecedor desse prejuízo, né? Além disso, é legal nós colocarmos, pessoal, a cláusula penal, que é uma multa por quebra de cláusula contratual. Aqui não há rescisão, há o inadimplemento do contrato. Ou seja, eu, consumidor, ou eu, fornecedor, deixo de cumprir uma das obrigações contratuais. Então, dessa forma, incide-se uma multa, ok? E se essa obrigação for de pagamento, falta de pagamento, a multa de até 2%. Então o CDC ele estabelece uma multa de até 2% que pode ser cobrada em caso de falta de pagamento pontual. Além disso, pode-se haver a cobrança de juros de mora, que são relativos ao atraso no pagamento, de até 2% ao mês. Ok? Esses juros de mora são diferentes daqueles juros cobrados por banco quando há empréstimo de valores. Aqueles são os juros remuneratórios. Esses são para remunerar o capital do banco, já que ele está te emprestando um valor, né? É a atividade do banco. Aqui, nesses juros de mora, não. Ele remunera o fato da pessoa não ter recebido o capital que deveria ter recebido naquela data. Então, a lei atribui até 2% ao mês. Por terceiro, nós temos a atualização monetária, que a gente sempre utiliza um índice oficial, seja o IPCA, seja o IPC, o IGPM, trazendo o dinheiro de tal data, né, naquela data do pagamento, para a data do efetivo pagamento. Então, há uma atualização monetária desse valor. Por fim, pessoal, dentro do nosso contrato, é necessário que nós inserimos, né, o local onde serão dirimidas quaisquer questões atinentes a esse contrato. Em geral, eu recomendo aos nossos clientes, né, que insiram o domicílio do consumidor. Por quê, Tudo? Porque o CDC estabelece que o consumidor pode escolher onde ingressar com uma ação judicial. Dessa forma, é sempre interessante colocar o domicílio dele, ok? Porque muito provavelmente ele irá ingressar com uma ação contra você no domicílio dele, onde ele morar. Por outro lado, se você entrar com uma ação de cobrança ou de execução contra o consumidor,
O CPC estabelece que essa ação deve ser interposta, né, proposta no domicílio do réu. Então, de uma forma ou de outra, é sempre recomendável que seja inserido o domicílio do consumidor. Ok? Precisa, professor Frederico, reconhecer firma em cartório da assinatura? Não, absolutamente. É desnecessário o reconhecimento de firma em cartório, isso é uma bobagem. Ok? O que nós sempre sugerimos aos nossos clientes? Que a assinatura do contrato seja acompanhada pela assinatura de duas testemunhas. Isso transforma o contrato em um título executivo extrajudicial, modificando, portanto, né, a forma de cobrança. Nós temos a ação de cobrança ou a ação de execução de contrato, né, de obrigação de fazer, e a ação executiva, né, na qual nós já pulamos uma etapa, que é a ação de conhecimento, já vamos executar isso. Nós já temos um título, que é o nosso contrato, e já executamos isso diretamente na justiça, ok? Desde que assinado por duas testemunhas. Friso, não precisa reconhecer firma de ninguém. Além disso, pessoal, precisamos atinar ao caso fortuito e força maior, né? São eventos imprevisíveis que visam excluir a responsabilidade civil. Se eu, no dia do meu casamento, né, sofro um ataque cardíaco e não há casamento, ok? A minha responsabilidade ela é excluída pelo caso fortuito e força maior. Não vamos ficar discutindo a diferença jurídica, né, de doutrina entre o que seja caso fortuito e força maior. A própria doutrina, quem escreve acerca do tema, confundem e se degladiam acerca do conceito. Okay? Então a gente sempre trabalha caso fortuito e força maior, como sendo o ato humano ou natural imprevisível. Ok? Algumas cláusulas, pessoal, que eu reputo como interessantes, né? Então eu gostaria de trabalhar com vocês. São apenas exemplos, não são obrigatórias, né? Nós já vimos o que necessariamente tem que ter no contrato. O contrato, turma, é sempre bom que seja o mais simples possível, o mais objetivo e claro, redigido sempre por um profissional habilitado, especialista. Não peguemos esses contratos de internet, né, e achemos que eles são o melhor. Nós precisamos sempre colocar um contrato que seja adequado a cada situação e atualizando de acordo com as novas legislações. Então é necessário sempre você ter um acompanhamento jurídico na sua empresa, né? Ou mesmo quando do casamento, né? Você tem um advogado, uma pessoa especialista para te acompanhar, porque o prejuízo pode ser grande, ok? Então, uma dessas cláusulas que eu entendo ser interessantes, né, para nós inserirmos no nosso contrato é a questão da exclusividade da data e horário. Ou seja, a data e o horário somente restarão exclusivamente reservados e confirmados após a assinatura do contrato. Isso visa resguardar ambas as partes. Além disso, se houver a mudança da data, né, essa mudança ficará a critério do contratado, de aceitar ou não. Por quê, pessoal? Porque eu posso não ter agenda. Então eu já comecei a pagar, todavia o meu fornecedor não tem agenda. Então ele pode vir a cobrar uma multa ou mesmo haver a rescisão do contrato, igual nós já vimos. Ok? Então a gente sempre coloca esse tipo de cláusula, é interessante. Outra cláusula que eu reputo interessante é o cancelamento de evento pela enfermidade. Né? Se eu fico doente nas vésperas do evento, e eu sou um fotógrafo, por exemplo, ou seja, é uma relação intuito personae, apenas eu, né, iria fotografar o evento, eu e um parceiro, por exemplo, né, com a minha equipe. Né? Então, o que haveria? Eu contrataria
um terceiro profissional do mesmo gabarito meu, da minha confiança, para prestar o serviço, desde que haja concordância do contratante, do consumidor. Muito provavelmente haverá essa concordância. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu não posso realizar o evento. Eu estou doente, tenho um atestado médico que comprova, ou aconteceu um acidente, tem um BO, ok? E estou lhe indicando um profissional da minha confiança, do meu gabarito. Né? Você não vai querer queimar o seu nome no mercado. Lógico. Então você vai colocar talvez um profissional até melhor que você. Concorda? Então é muito provável que o consumidor não vá criar qualquer empecilho com relação a isso. Ok? Então você irá cobrir as despesas desse novo profissional, né? Você fornecedor, né? Isso será as suas expensas, ok? E aí você terá o problema resolvido, ok? Além disso, pessoal, a questão da hora extra. Quanto tempo irá durar a nossa festa? Nós já falamos, a prestação do serviço irá durar por 4, 8, 12 horas, sejam lá quantas horas forem. E sempre há a possibilidade da festa se estender um pouco mais. Imagine você, a noiva e o noivo estão lá naquele agito, aquela confusão, super animados. Você, um prestador de serviço inteligente, um cara sagaz, o que você vai fazer? Você já vai enviar aos noivos de maneira antecipada um aditivo, uma minuta de aditivo acerca da possibilidade de hora extra. Qual o valor que você cobra? Qual a forma de pagamento? Qual a forma de prestação de serviço? Tudo bem delimitado nesse aditivo, previamente enviado. Então, pessoal, os noivos já terão ciência daquilo que será a hora extra, do que eles vão ter que desembolsar, etc. Eu sou banda, né? Lá naquele agito e tal, a noiva chega, fala com quem? Com a cerimonialista. A cerimonialista chega, né, no empresáriozinho da banda, tal, e fala, olha, estão querendo, estão lá super animados e tal, o que você já vai ter feito? Já vai ter enviado a eles essa minuta de aditivo. Então você só vai colher a assinatura e está tudo certo. Você vai evitar qualquer tipo de transtorno. Okay? Então sejamos, né, preventivos, pessoal. Beleza? Então eu gostaria de agradecer a vocês, né, por ter nos assistido e convidar novamente a acessar o nosso site www.fredericovicentini.com.br.